web telespectadora, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, vamos tratar aí sobre inovação no agronegócio, especificamente sobre agricultura digital. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber no Agropapo uma vez mais o CEO da Agtech Agrosdata, Erlon Oliveira. Erlon, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ô, Ronaldo, satisfação é minha. Sabe que eu sou um grande fã aí do Agropapo e sempre que penso em conteúdo para o agronegócio, para o novo agronegócio, eu sempre vou lá no seu canal dar uma olhada no que está se passando por lá. Muito bem, meu caro. Bom, a Agrosdata aí, em meio a essa pandemia aí da Covid-19, está com novidades aí internacionais. Enfim, a empresa foi reconhecida internacionalmente aí das suas soluções de agricultura digital aí por uma instituição espanhola. Eu queria que você pudesse contar um pouco mais sobre essa boa novidade. No final do ano passado, nós participamos submetemos a um órgão que é o ISEX, que é o órgão de fomento e comércio exterior do Ministério da Economia da Espanha, junto com outras 250 empresas de 55 países. Eles estavam solicitando projetos para agricultura digital, enfim, soluções que impactem dentro desse mercado, e nós somos das 15 empresas escolhidas. Esse é um reconhecimento muito interessante para a gente e também para o país, ou seja, é uma empresa aqui do Brasil, desenvolvendo tecnologia em agricultura digital localmente, reconhecida por um organismo tão importante quanto o Ministério de Economia da Espanha, para que a gente efetivamente tenha uma base em Madrid, agora, com essa questão do Covid, vai ficar para o segundo semestre, mas isso é uma coisa que vai acontecer imediatamente. A gente tem uma base em Madrid para, a partir de lá, colocar as nossas soluções de agricultura digital à disposição não só da União Europeia, mas principalmente para a gente, para a Agrosdata. A Espanha acaba se tornando uma base muito interessante para acessar os mercados, principalmente da África e da Ásia, até pela proximidade e no dia a dia do comércio exterior ali de serviços e produtos é regular, Então, para a gente vai ser um desafio, estar em outro país, oferecendo as soluções, mas o que importa, eu acho, disso, é que as soluções foram reconhecidas como efetivas, As nossas soluções de calendário preditivo, análise de imagens, controle de eficiência operacional de máquinas, silos conectados, enfim, uma série de produtos de prateleira que a gente tem na Agrosdata e vão impactar o dia a dia lá, principalmente porque nossas soluções não são conectadas, não são ligadas a culturas específicas, seja de perenes, ou de ciclo, ou grão. Na verdade, a nossa solução de tecnologia, o background tecnológico, o que está por trás da plataforma, ela pode ser adaptada a qualquer cultura. A gente está olhando muito para a questão dos olivais e o pessoal do cultivo de uvas também, então a gente consegue adaptar muito facilmente as soluções. Então, foi uma grande satisfação ter esse reconhecimento. E eu já conheço o ambiente europeu, principalmente de internet das coisas, lá da Espanha, por ir todo ano lá representando a BIM, para quem não sabe, eu sou um dos diretores e fundadores da Associação Brasileira de Internet das Coisas. A gente está muito conectado lá com Barcelona, que é um dos berços do IoT, da internet das coisas no mundo. Conheço bem o ecossistema e vai ser uma grata satisfação levar um pouco de tecnologia brasileira a partir de lá, tecnologia brasileira sendo espalhada aí em agricultura digital pelo mundo. Então, foi muito interessante, aliás, vai ser muito interessante, e vamos lá estar defendendo a bandeira do Brasil como inovação no agronegócio. Muito bem, meu caro. Eu queria que você pudesse falar um pouco agora, justamente aí a gente poder fazer um review aí das soluções aí da Agrosdata, especificamente aí na questão aí da plataforma de vocês, do acesso por voz, que eu acho que é algo realmente que vai cada vez mais ganhar corpo em todo o universo aí digital. Eu queria que você pudesse fazer um cenário de como é que está o desenvolvimento, como é que está a promoção comercial dessa plataforma no agro brasileiro e também internacional.
Legal. E, inclusive, eu queria já pegar o gancho, vou pegar o gancho, Renato, para falar um pouco dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, né, do Covid, como que isso impactou para os nossos clientes. E uma coisa interessante, como que os nossos clientes que usam a nossa plataforma hoje estão se valendo dessa plataforma nesse momento que a gente está passando tão delicado, né? Eu acho que, para a gente, efetivamente, os projetos, a AgrosData, nós não só atendemos o usuário final lá com soluções para o dia a dia, mas nós também somos uma empresa de plataforma. Nós operamos para outras empresas, para cooperativas. Nós não temos só os nossos produtos de prateleira. A gente é muito aberto nisso. E essa plataforma, como eu disse, que a gente levou 3 anos para construir, ela consegue ser efetiva em muitas outras situações que às vezes nem a gente teria capacidade de criar um produto para isso. Então a gente coloca essa plataforma à disposição também de terceiros, né, para que eles usem da melhor maneira e resolvam seus problemas. Especificamente nessa hora de Covid, o que a gente tem sentido muito e os nossos clientes é justamente uma das dificuldades de você às vezes o agricultor ou o fazendeiro ou a cooperativa, a empresa, ela está muito próxima à propriedade, né? Então, às vezes, quando a gente fala, olha, você tem que ter uma solução que você veja, tenha a informação em tempo real de umidade do solo, umidade do ar, estresse hídrico, não só o dado como a informação. E às vezes a gente fala, não, mas eu moro do lado aqui, isso para mim não funciona. O que a gente tem visto é que, apesar do agricultor, às vezes, morar dentro da propriedade, o terceiro não. Né? Por exemplo, os bancos, as financeiras, as seguradoras. E o que a gente sentiu é que há uma dificuldade hoje de um banco, por exemplo, que vá fazer um financiamento ou uma seguradora, de enviar uma pessoa lá, né, para fazer a análise local ou a análise do insumo, se está sendo utilizado ou não, essa tarefa corriqueira do dia a dia. Né? Então, o que a gente está sentindo é que a nossa plataforma está ajudando muito, não só o agricultor no dia a dia, até o que você falou, né? A nossa plataforma é muito interessante porque ela coleta os dados, gera informação e o agricultor pode acessar essa informação por WhatsApp ou mesmo com voz, usando as ferramentas de voz aí, os assistentes, né, como o Google. Ele pode perguntar, né? Eu gosto muito dessa solução porque ela habilita qualquer agricultor ou que não precisa ter conhecimento de tecnologia para receber as informações do dia a dia do manejo, né? De como estão as condições, quais as atividades programadas, enfim, essa história toda do dia a dia. Mas o que a gente sentiu, quando a gente alia as ferramentas da AgrosData, principalmente da coleta de dados do dia a dia, como, por exemplo, a análise de satélite, eu acho que, né, a gente falou disso outras vezes aqui, nós temos a particularidade que a nossa plataforma de análise de imagens satelitais, uma coisa que é muito comum no agro, tem muita oferta, mas eu costumo dizer que a gente tem uma coisa diferente, que nós usamos imagens de altíssima resolução. Então, nós usamos imagens hoje de 30 centímetros e 8 bandas espectrais. Né? Então, a gente consegue extrair muito dado relevante com essa qualidade de imagem. A gente, quando fala imagem, né, às vezes as pessoas que não são do dia a dia da imagem pensam que é uma foto. Né? Eu também fiz geografia, né, na Universidade Estadual de Londrina, posso falar bastante disso. Ou seja, na verdade, a gente extrai, para você ter uma ideia, o que a gente faz é não olhar numa biblioteca de satélite uma imagem que já está lá ou foi coletada aleatoriamente. Na verdade, dos nossos clientes, a gente aponta o satélite para a propriedade dele, para o talhão, enfim, para o conjunto, e nós efetivamente programamos um resgate de imagens, a coleta periódica, por exemplo, a cada 15 dias, quando as nuvens permitirem, né? Mas para ter uma imagem... Essa imagem que a gente fala, na verdade, é 1 giga de informação, né? De dados, na verdade. Né? Então, você tem o pancromático, que é isso que as pessoas veem a imagem, né? Mas você tem todas as outras bandas que a gente consegue inferir uma série de informações, por exemplo, estado vegetativo, como é que é o mais comum, né? NDVI, EVI, mas com 8 bandas espectrais e mais a coleta de dados lá local, a gente consegue, por exemplo, inferir, ou a palavra é inferir mesmo, o estado vegetativo da planta, né? Que é uma relação da data da semeadura com as condições de agrometeorologia. Tá? Essas informações todas, elas foram projetadas para o dia a dia do agricultor, para o manejo. O que está acontecendo agora, e que está sendo muito útil para os nossos clientes, é que ele está usando essa informação para terceiros. Né? Às vezes o banco, a seguradora, fala, mas eu não consigo mandar um cara lá em Goiás nesse momento, nos seus 5.000 hectares.
para a gente continuar uma operação, qualquer coisa. Ele fala, não, mas se eu te fornecer essas informações todas, em tempo real, monitoradas, aí o banco já olha, ou a seguradora, enfim, o terceiro, o cooperativo, fala, não, isso é interessante, deixa eu olhar. Então, nesse momento de pandemia, uma coisa que a gente reparou, está ajudando muito, é essa visão sobre a propriedade, não só, né, que a gente consegue, com a internet das coisas, dar em relação a estado vegetativo, uso de máquinas, eficiência operacional, enfim, uma quantidade de dados que a gente está trazendo, que a gente está processando, e eu considero uma tarefa super difícil, né? Você gerar dados para o agricultor, para o dia a dia, para o manejo. Não difícil, na verdade é uma relação muito, muito próxima, né? De unha e carne, vamos dizer assim, que é o que entra, que é o input, que a gente chama, que a gente coleta de dados, e o que a gente gosta para fora, né? Que é o output. Então, essa informação ela é muito ali no dia a dia com o agricultor. Para essas operações, é uma operação até mais tranquila, você fornecer dados para terceiro. Porque o terceiro ele quer checar alguns fatos, alguns dados, se efetivamente estão acontecendo, que são relativamente simples. Então, a nossa experiência que eu queria passar, né, do Covid, ou seja, de como que a gente está contribuindo, é justamente fornecer essa visão, que às vezes o agricultor ele imagina que a agricultura digital vai impactar só no dia a dia dele, no manejo, e às vezes até ele é um pouco cético em relação a isso, essa coisa toda, não só no IoT eu estou falando, mas inclusive controle de processos, enfim, e na verdade a gente está vendo que esses dados todos que estão sendo coletados nas propriedades, eles não são só, o destinatário não é só ele, né? Ele está vendo que ele pode fazer com que outros destinatários usem essa informação e isso dá suporte às operações do dia a dia. Então, isso que eu queria deixar esse depoimento também de como que a gente está vendo aí a agricultura digital impactando no dia a dia do Covid, ou seja, essa possibilidade não só do agricultor entender o que está acontecendo, regular manejo, controlar processo, mas também ele ter uma ferramenta para, não só nessa hora de pandemia, tá, Ronaldo, que vai passar, mas também que ele se acostume com isso, que ele consiga, inclusive, pressionar os prestadores de serviço, quem fornece crédito, principalmente, né, ou as seguradoras, né, a gente sabe que esse negócio vai crescer muito no Brasil ainda, falar, olha, eu tenho um ferramental, eu tenho que ser tratado diferente, né, porque essa coisa da informação, ela é muito a declarada e a monitorada, né? Então, quando um cara declara, um agricultor declara, o prestador ou o terceiro tem que acreditar nele. Quando ele declara e tem uma monitoração que está disponível para o terceiro, isso muda completamente. A relação de confiança, ela fecha um ciclo. Tá? Era isso que eu quero te perguntar. Os bancos, seguradoras, enfim, eles já estão, enfim, considerando essa captação de dados por terceiros, enfim, como é que existe um protocolo, vamos dizer assim, entre aspas, de veracidade dessa informação que eles estão considerando? Como é que está funcionando isso? Isso é uma coisa muito nova. Eu estou participando de um projeto. O que vai acontecer é que vai haver uma certificação agora. Tá? Há um protocolo que foi criado há muitos anos pela própria Embrapa, por exemplo, para o ILPF, né? Instituto Lavoura, Pecuária e Floresta. Então, o que vai acontecer é que vão existir as certificações e vão existir entidades que não vai ser Agrosdata, por exemplo, né? Você tem as entidades certificadoras, né? Empresas suíças, que são especializadas nisso hoje, né? Até na parte da semente, né? E também, por exemplo, na análise da qualidade da soja, já existem empresas que trabalham só em certificação. O que eu entendo é que vão existir. Nós operamos hoje com uma empresa suíça que está entrando no agro muito forte, se chama Septis, tá? E eles estão atuando hoje criando um protocolo de certificação. Tá? O que é esse protocolo de certificação? Não é só digital, né? Mas no digital, que concerne a nós, o trabalho da Agrosdata, eles checam se os dados são verídicos, estão sendo coletados, por exemplo, das estações agrometeorológicas, dos tratores, das máquinas, das imagens de satélites, estão extraindo as informações, e eles apresentam isso num dashboard deles de certificação para os bancos. Tá? Isso vai acontecer, isso está acontecendo. E, assim, uma das coisas que foi interessante, conversando com um dos executivos lá do ILPF, foi que eles apresentaram isso e eles receberam um prêmio na Alemanha com isso. Tá? E imediatamente, isso foi no final do ano, obviamente, num outro cenário, mas imediatamente despertou o interesse de fundos, Ronaldo, fundos de investimento soberanos de governos da Europa, dizendo assim, peraí, então quer dizer que eu vou ter uma informação declarada e uma monitorada em tempo real e uma entidade
que está certificando que essa informação tem veracidade. Então, isso vai abrir, olha, uma outra porta inteira, né, para o agronegócio brasileiro, que é ter a possibilidade de fazer captação, inclusive, no exterior. Porque acho que a grande dificuldade de investimento ou de financiamento de uma entidade fora do Brasil é exatamente a sua preocupação, né? A questão da informação, da veracidade, da qualidade. Então, acho que isso vai... assim, nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é mais ou menos o novo normal, né, Ronaldo? Acho que não faz sentido as pessoas se deslocarem o tempo todo como faziam, para a raça humana, para o planeta. Então, a gente vai sair do Covid, da pandemia, como um outro cenário, por exemplo, de videoconferência, né? As empresas de videoconferência estão super valorizadas. Isso mudou. Na agricultura digital, para mim, vai ser a mesma coisa, Ronaldo. Ou seja, te dando esse exemplo dos nossos clientes, quando acabar essa pandemia, o agricultor vai entender, poxa, ter esse controle, ter a veracidade, ter certificado, isso me agrega um valor monstruoso. Então, a gente também vai ver o mundo vai sair diferente em muitas situações, e em agricultura digital eu acho que não vai ser a mesma coisa. A gente vai sair diferente, a gente vai começar a entender melhor essa questão da informação declarada para monitorada e qual é o valor dela, e ela tem muito valor, né? Você vê, a gente falava aqui, né, antes do dado, do valor do dado, isso já está ficando para trás. Você vê como é uma caminhada, né, Ronaldo? Isso está ficando para trás, né? O valor do dado a gente já sabe, que vai processar. E agora a gente está falando o seguinte, essa informação que o dado gera está sendo certificada. Né? E quando ela é certificada, ela vai agregar muito mais valor justamente em contratação, juros menores, mais dinheiro à disposição do o agronegócio brasileiro. O que ele precisa é dinheiro barato. Né? A gente tem tecnologia, a gente está à frente em muitos frontes de tecnologia, e estamos em agricultura digital, já falei no seu programa, eu monitoro todo o planeta, converso com pessoas, empresas do mundo inteiro, e digo para você, nós estamos muito bem em agricultura digital. Nós temos a quantidade de empresas de agritechs e agritechs que tem no Brasil hoje, os polos, Cuiabá, Londrina, Piracicaba, enfim, eles efetivamente agregam muita tecnologia. Então, a gente está bem em relação a isso. Né? O que a gente precisa agora, para ter competitividade, é transformar tudo isso em vantagem competitiva. E uma das vantagens competitivas que a gente tem que atacar é justamente fornecer acesso a dinheiro mais barato para o agricultor. Acho que esse é um dos pontos muito importantes. Perfeito, meu caro. Bom, e dentro desse movimento todo aí, você também está contribuindo aí com o lançamento, aí, a produção, na verdade, de um livro aí sobre agricultura digital, especificamente sobre a internet das coisas aplicada ao campo, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, né? Quando é que vai ficar pronta essa publicação e tudo mais? Isso é muito legal. Quem está à frente desse projeto é o professor Luiz Borém, lá da Universidade Federal de Viçosa. Ele está fora do país fazendo um intercâmbio com outra universidade nos Estados Unidos, mas ele reuniu um time muito interessante de pessoas que efetivamente entendem do negócio de agricultura digital e dividir os capítulos, cada um está escrevendo um capítulo. Eu, por estar na Associação para a Internet das Coisas, estou escrevendo o capítulo de Internet das Coisas na agricultura digital, que é muito interessante. Eu estou mergulhado nisso, a gente está fazendo a revisão final, e a ideia é que, inclusive, o linguajar vai ser para, obviamente, a editora da UFV para estudantes, professores, pesquisadores e agricultores. Então, a gente está criando todo um conteúdo no linguajar que as pessoas entendam no dia a dia, e aí, óbvio, quem vai trabalhar com isso, agricultura digital, IoT, tem que ter um pouco de conhecimento, mas a ideia do capítulo que eu estou escrevendo é justamente que quem queira empreender, né? Você imagina, você é um agricultor de café, né? Você é um cafeicultor lá no interior de Minas, e você, de repente, entendeu que ter uma informação específica lá vai contribuir no seu manejo. Então, mas como é que eu chego nessa informação? Seja por imagens, análise de imagens, de drones, satélite, ou seja, por coleta de dados no campo direto, mas como é que eu desenho essa solução? Né? Como é que eu saio daqui com o que eu quero e como é que eu vou buscar os elementos de qual é o sensor, como é que eu transmito o dado, qual o protocolo, onde ele vai ser processado e como é que eu gero essa informação. Então, a ideia do livro, aí sim, né, todos os capítulos vai dar um panorama 360 graus do que está se passando no mercado, é justamente que as pessoas tenham esse raciocínio
lógico, na hora de criar uma solução de agricultura digital baseada em internet das coisas, né, falando no meu caso, mas eu acho que isso vai acelerar muito. Eu acho que na primeira publicação específica para a agricultura digital no Brasil, inclusive me parece que já há um entendimento que ele vai ser publicado em português e também em inglês, né? Então, poxa, super feliz com o convite também, poder colaborar. Não é fácil, né? Gerar conteúdo, você que trabalha nessa área, né? Mas a gente está se esforçando muito, todos os envolvidos, e para gerar um material muito legal e que vai servir para a nova geração, né? De agrônomos que estão entrando agora, já tenham não diria tecnologia, mas tem esse entendimento do que a agricultura digital pode impactar desde o primeiro ano da faculdade, ou um pesquisador, e continue esse ciclo de nos colocar à frente em agricultura digital. Muito bem, meu caro. Você já é de casa, sabe que boa conversa acaba passando rápido, já é um grande bordão do Agropapo. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Por favor, pedir para você deixar os contatos aí para quem quiser mais informações daí da Agrusdata, por favor. Bom, nosso site é o www.agrusdata.com, com U, né? Está à disposição, lá a gente fala um pouco da empresa, né? O meu e-mail é erlon, herlon@agrusdata.com. Estou à disposição não só do ponto de vista comercial, mas até pela atuação lá na BIM. Eu gosto muito de trocar ideias, informações com quem está envolvido nesse né? Estou aberto a bater um papo aí com seus ouvintes, os seus telespectadores. E gosto muito, já falei aqui no começo, de participar aqui do Agropapo, considero um dos canais aí preferenciais para a gente buscar informação hoje nesse novo agronegócio. Muito bem, gentileza tua, e agradeço uma vez mais, e assim encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.